Metáfora terapia. Já ouviu falar sobre metáfora terapia? Por que eu vou falar sobre metáfora terapia hoje? Porque ontem eu postei aqui no Instagram que eu estava triste. E aí falei sobre a tristeza. Nesses dias que eu estava sentindo essa tristeza, é óbvio que eu não fiquei de braços cruzados, e só me lamentando ou sentindo, apesar de poder ter ficado assim. Utilizei técnicas. Só que uma das técnicas que eu achei interessante, que fazia um tempo que eu não utilizava, era a metáfora terapia. A terapia através de metáforas. E essa técnica terapêutica eu aprendi lá em Dubai, no Instituto Illumination. Tamara também estava presente no dia, e com uma professora indiana. E aí nós aprendemos lá a metáfora terapia. Eu vou falar sobre isso, sobre a metáfora terapia, para auxiliar na questão da tristeza. Só que a metáfora terapia ela serve para todas as questões, tá bom? Então, nesses dias, como eu falei para vocês, eu estava sentindo triste, estava me sentindo triste. E inclusive fiz questão de expor isso. Só que no dia que eu expus, deixa eu arrumar meu cabelo aqui, não é que eu tenha toque, mas pronto. Meu Deus, que isso? Tem cabelo rebelde? Que rapaz! Aí. Vocês perceberam que a cor do meu cabelo está diferente? Que eu estava usando peruca antes, loira. Era peruca. Bom, vamos lá. Tristeza. Estava sentindo tristeza. Então, eu percebi o seguinte. Que muitas pessoas, elas não se abrem para ajuda. Elas não expõem o que elas sentem. Porque elas acreditam que elas não podem. Elas não podem fazer isso. Elas não podem sentir o que elas estão sentindo. São regras que a sociedade fica impondo para as pessoas, e tem pessoas que simplesmente compram isso sem questionar e vivem como uns zumbis no que chamam de Matrix, fazendo sempre a mesma coisa, seguindo processos, escravo de alguma coisa que não faz diferença nenhuma, que não é realmente o que importa a vida. Então elas se apegam em arquétipos, em padrões comportamentais, em padrões de função, e não vivem como elas têm que viver, com a sua plenitude total. E o que é a plenitude de um ser humano? A plenitude de um ser humano é sentir o que ele quer sentir, pensar o que ele quer pensar, fazer o que ele tem que fazer em sociedade, em grupo, sem restrições que não tem nada a ver. Por exemplo, um chefe de empresa nunca pode se irritar, um chefe de empresa nunca pode ficar triste, uma mãe nunca pode ficar triste, isolada, um terapeuta não pode ter problemas. Inclusive, um dos mecanismos de defesa definido pela psicologia é a questão de colocar no osso os problemas que você tem. E muitos terapeutas, eles viram terapeutas justamente como um mecanismo de defesa para começar a identificar nas outras pessoas os problemas que ela tem, e aí elas não identificam em nós. Então, na grande maioria das vezes, talvez sempre, os terapeutas que são terapeutas, eles são terapeutas porque têm muitos problemas. Então, eles escolheram ser o que eles são nessa vida e passaram por o que tiveram que passar para se tornar quem eles são. Eu mesmo, durante toda a minha vida, já passei por tantas situações, tristezas, depressão, e tudo isso que eu passei e consegui superar serviu de suporte, de base, para depois eu conseguir auxiliar mais pessoas. Porque já escrevi livros, cursos, etc e tal, atendimentos, baseado nisso também. E óbvio, todas as formações que eu fiz, e etc e tal. Então, o que é ser? A plenitude de um ser humano é viver e perceber o que realmente vale a pena na vida, tá? E uma das coisas que é inata do ser humano, é inata do ser humano. É inata do ser humano. Não existe nenhum ser no universo, até onde se entende, e até mesmo para as pessoas que acreditam em vidas em outros planetas, as terrestres, etc e tal, elas dizem que o ser humano é o único ser que tem todas essas emoções. Então, sentir é ser humano. Não dá para deixar que outras pessoas digam que você não pode ficar triste, que você não pode chorar, que você não pode ter raiva, porque isso e aquilo, porque você fala sobre inteligência emocional, ou porque você é terapeuta, ou porque você é pai, você tem que ser sempre forte. Não, cara. Inclusive é por isso que a grande maioria dos meus clientes são mulheres, porque as mulheres se abrem para ajuda. E o homem que carrega em si essa questão que não, o homem tem que resolver tudo, ele não consegue se abrir para os outros, ele não consegue se abrir para a ajuda. E acaba que continua fazendo um monte de merda na vida porque não se abre para a ajuda do exterior. E como ele não se abre para essa ajuda, ele não consegue superar aquilo. E quem sofre é a esposa, o filho, as pessoas que estão na família dele. Então isso é uma limitação. Então, nesses dias, eu estava sentindo essa tristeza.
tá bom? E é aqui que entra a metáfora terapia, terapia por metáfora. Essa terapia por metáfora, ela se comunica diretamente com o inconsciente. Porque como é que o nosso inconsciente se comunica na grande maioria das vezes? Como é que o nosso inconsciente entende as coisas? Como é que o nosso inconsciente se expressa conosco? Carl Jung, um dos pais da psicologia, ele já diz que tem os símbolos do ser humano, os símbolos do inconsciente coletivo, os arquétipos do inconsciente coletivo. Então, o Jung, há muitos e muitos anos atrás, ele já escreveu o livro O Homem e Seus Símbolos. Quando ele falava o homem e seus símbolos, ele estava falando dos símbolos do inconsciente que o homem tem. E esses símbolos, segundo Jung, têm significados padrões no inconsciente coletivo, mas isso é outra coisa. O que importa aqui é que o nosso inconsciente ele se comunica através de metáforas, através de símbolos. E um desses exemplos são sonhos. Todo mundo sonha. E tem sonhos que são absurdos. Pensando, mas o nosso inconsciente é a forma como ele se comunica através desses símbolos. Cada símbolo em um sonho tem um significado. É assim que o nosso inconsciente se comunica, entende, nos expressamos. Por exemplo, quando eu pergunto, e aí, como é que está o teu dia hoje? E aí a pessoa diz, o dia, meu dia hoje está iluminado, estou me sentindo como se tivesse um dia iluminado. É uma metáfora do teu inconsciente e do consciente se expressando, dizendo, nossa, meu dia está iluminado como um dia de sol. Ou quando a pessoa está triste, como é que é o teu dia hoje? Meu dia está nebuloso, cinzento. É uma metáfora também, então o nosso inconsciente ele se expressa dessa forma e muitas vezes nossas palavras dizem isso. Qual é o livro? Qual é o maior best-seller do mundo? Qual é o maior best-seller do mundo? O maior best-seller do mundo? Não é besta-seller, é best-seller. Qual é o maior best-seller do mundo? A Bíblia. A Bíblia é o maior best-seller do mundo. E o que é a Bíblia? É um livro de metáforas. Jesus, que é a base da Bíblia, ele praticamente só se comunicava por metáforas. Então, as metáforas é a melhor forma de se comunicar com o ser humano. E Jesus sabia disso, e a Bíblia é baseada em Jesus, não que eu seja católico, ou que eu seja cristão, só estou falando isso, que o maior best-seller do mundo é a Bíblia, e a Bíblia é o livro mais antigo de metáforas e o mais conhecido do mundo. E tem pessoas que vivem pela Bíblia, e é metafórica. Aí, depois que as pessoas vão fazer a passagem, elas vão chegar em Canaã, e aí o filho voltou, e quando ele voltou, ele foi apedrejado. É tudo metáfora, são as histórias que se contavam para você entrar pela porta estreita. Tudo isso são metáforas para você entrar numa porta estreita. Imagina, no céu teria uma porta estreita. Não, mas o que a gente imagina quando alguém fala isso? Essa porta estreita aí, ela deve ser bem estreitinha, né? Então, de repente, nem eu passo dessa porta estreita. O que eu tenho que fazer para nessa porta estreita? E o nosso inconsciente ele entende tudo isso. Então, a metáfora terapia é uma forma de se comunicar com o inconsciente para perceber o que está acontecendo dentro de nós através desses símbolos que o inconsciente nos mostra. Então, há 3 dias atrás, eu estava sentado, estava lá me lamentando, estava sentindo triste e assumindo a responsabilidade da minha tristeza, sabendo que o que eu estava fazendo eu ficar triste foram coisas, resultados das decisões que eu tomei, das coisas que eu fiz, ou seja, eu sou o responsável, mas eu estou sentindo tristeza. Então, assim, quando tu assume a responsabilidade da tristeza, da felicidade, quando tu não coloca no outro, é legal por um lado, por outro lado tu vai sentir igual. Então eu estava me sentindo triste, e aí eu simplesmente peguei um caderno e comecei a desenhar. Lembrei dessa metáfora terapia. Eu vou desenhar o que eu estou sentindo. Sabe quando a pessoa diz, vou desenhar o que eu estou sentindo? Algumas pessoas diriam que eu recebi mensagem de amparadores de tais dimensões. Para mim, eu recebi a mensagem do meu inconsciente, o meu inconsciente se comunicando ali. Parecia que era uma mensagem que eu estava recebendo, sabe? Essa mensagem que eu estava recebendo, e eu, estilo uma pessoa que recebe mensagem, estava lá, e eu vou até mostrar aqui. E aí eu fiz um desenho. Eu fiz esse desenho aqui. Então esse desenho tem símbolos, tem o sol, tem o olho, tem essa tatuagem aqui, que significa cura, né? A visão, palavras importantes, frases. Eu recebi que tem frutos na árvore, essa árvore tem aqui. Então,
eu desenhei esse desenho, ele veio, é a forma metafórica do meu inconsciente se comunicar. Eu não sabia o que eu estava desenhando. Eu não pensei que eu queria desenhar isso, isso e isso. Eu simplesmente peguei e me expressei através do desenho. E também tinha palavras. Então eu utilizei a questão visual, eu utilizei a questão do intelecto, com frases, etc e tal. Aqui apareceu uma cobra. Tu vê os símbolos do meu inconsciente. Porque cobra para mim tem um significado. E é isso que eu vou falar com vocês sobre isso daqui a pouquinho. Sobre os significados dos símbolos. Como interpretar isso na metáfora terapia. Eu vou explicar isso. E aí eu coloquei o dia 11/12 aqui. Não foi o dia que eu desenhei isso, que eu criei aqui essa pintura metafórica do meu inconsciente. Isso aqui foi um dia que surgiu, ó, esse dia tem alguma coisa aí. Tem alguma coisa nesse dia que vai acontecer. Eu não sabia se era bom ou se era ruim, só sabia que era alguma coisa que ia acontecer. Peguei, olhei desenho, entendi, fracasso, vergonha, futilidade, imagem externa, ou seja, coisas que eu não quero, estava do lado da cobra. Então, aqui do lado da cobra, se vocês perceberem, tem isso, o fracasso, a vergonha, a futilidade, e a cobra dizia, nunca será feliz. Então, eu comecei a pensar, mas o que isso quer dizer? E quando a gente fala de metáforas, desenhos, imagens do nosso inconsciente, você que deve interpretar. Quando eu fiz esse curso lá, aquele evento de metáfora terapia na Illumination, lá em Dubai, a pessoa indiana, muito querida ela, disse assim, daqui o teu desenho que eu vou traduzir para ti. Eu falei, não, o meu desenho, eu é que dou o significado. Por quê? Porque cada símbolo, por mais que nós tenhamos significados do inconsciente coletivo, que se repitam de pessoa para pessoa, não é uma regra geral que um símbolo sempre vai significar isso para todas as pessoas do mundo. Então, o seu significado para um símbolo pode ser seu e de mais ninguém. Se você deixar uma pessoa interpretar um símbolo, um sonho para você, conforme os significados dela, você está falando assim, o teu modelo de mundo, ele serve para mim. Só que o modelo de mundo da outra pessoa, o significado que ela dá para as coisas, para os símbolos, para a vida, não é exatamente o teu modelo de mundo. E se você viver pelo modelo de mundo de outras pessoas, você vai fazer as coisas que tem que fazer e vai chegar um momento que vai ter um conflito entre o que você está fazendo, porque você não está vivendo de acordo com o teu modelo de mundo. Então, você vai fazer a tradução dos significados da metáfora que você criou, da mensagem que veio do seu inconsciente. Para mim, só para explicar um pouco, quando tem a cobra aqui do lado esquerdo, que diz, nunca serás feliz, e do lado esquerdo tem a palavra fracasso, vergonha, imagem externa, o que eu entendo? O que eu entendo? Que enquanto eu ficar preocupado em fracassar, se eu vou fracassar, enquanto eu ficar preocupado se eu vou passar vergonha, se eu vou ter vergonha de acharem alguma coisa de mim, enquanto eu ficar preocupado com a minha imagem externa, eu não vou ser feliz. É isso que a cobra diga. Nunca serás feliz. Percebe? Esse é o meu significado. Para mim fez muito sentido. Não foi na hora. Eu desenhei e fiquei pensando. Desenhei 3 dias atrás. Com esse dia de 11/12, que foi ontem, tá? E aí tem os frutos aqui. E aí no lado direito tem eu lá, o 11º enviado. 11º enviado, eu ainda não sei o que significa isso. Enviado para quê, né? Bom, aqui diz que é aquele da mente, aquele da cura, do pensar para sentir. Então, no meu significado, eu fui enviado porque eu sou aquela pessoa que cura a mente, através do pensamento, do sentimento. E aí, tem uma frase aqui, bem interessante. Ninguém te cura, somente você. Somente você é que pode te curar. Então, um terapeuta, um hipnoterapeuta, um treinador, um padre, um pastor, todas as pessoas, elas podem te auxiliar a você fazer essa cura. Porque a cura da tua essência, do teu espírito, da tua alma, ela é interna e não externa. E eu não tenho como entrar lá. E as pessoas não têm como entrar lá dentro, olha, acho que é gerúndio que se fala, né? Redundância. Para fazer as alterações, você tem que fazer. Nós podemos auxiliar. Então, os terapeutas, eles auxiliam. Então, fez muito sentido isso para mim. Aqui tem o símbolo de Macruz, DCR, Demetrio César Rodrigues, então, Cruz, Hospital, Cura. E 11/12. Quando eu desenhei, eu deixei lá. Mas,
o meu inconsciente ele estava trabalhando nisso. 2 dias depois, ontem, eu resolvi postar aquilo lá. Não, quer saber, cara? Eu cansei. Se é pra viver sem poder dizer que eu tô triste, então eu não quero mais essa porra de ser terapeuta. E como eu não tenho como viver sem ser terapeuta, porque pra mim não tem como, eu simplesmente é uma coisa que não... Eu simplesmente começo a falar, começo a postar. Então eu tenho que me expressar, porque esse sou eu. Então quem não gostar, foda-se. Quem gostar, quem é meu cliente, quem é meu amigo vai saber. Cara, de repente, porque como ele sente também isso, de repente ele vai me entender melhor. E não vai ficar falando, por que tu não toma uma decisão de ser feliz? Ser feliz é uma decisão. Porra, cara, quando tu tá triste, tu sabe que ser feliz é uma decisão, é bem legal ser feliz, mas tu tá triste, entendeu? E tem pessoas que não entendem isso, pessoas com o pescoço grande, porque eu tô assumindo o controle total da minha vida, eu sou um mastermind, vamos lá, gurizada. Porra, não é assim, cara. O cara tá triste. Assistiram o filme já Divertidamente? Quando o cara tá triste lá embaixo no inconsciente, naquela metáfora do filme Divertidamente. Ah, legal, ó. O filme Divertidamente, inclusive, é uma metáfora. E no filme Divertidamente tava lá, triste lá, aquele cara que fala, eu não sei quem me esqueceu. E aí a felicidade, vamos lá, te anima. Mas ele tava triste, cara. Ele não quer se animar agora. Ele tava sentindo aquela tristeza. E senta do lado dele a tristeza. E a tristeza falou, ai, que ruim, né, que ela te esqueceu. E a felicidade, não faz isso. A tristeza, isso é muito triste, né. E o cara começa a chorar. O elefante lá do filme Divertidamente começa a chorar. E ele chora balas. Ele é uma pessoa divertida que geralmente tá feliz. E ele começa a chorar ali com a tristeza. E depois que ele chora, ele pega e fala, melhorei. E se levanta e segue o filme. E ele depois, ele que ajuda a tristeza a sair de lá e tal. E a felicidade, nossa, o que aconteceu aqui? Porque, cara, quando a gente está triste, é o momento de ficar triste. A tristeza, ela tem uma mensagem para nós. Tudo que o nosso inconsciente faz, tem. Então, por isso que a metáfora terapia é legal. Porque é uma forma de chamar, de buscar a mensagem que tem essa tristeza para nós, com a linguagem do inconsciente, que a linguagem do inconsciente é metafórica. E aí a gente faz as interpretações. E no dia 11, então, eu peguei e postei, eu tô triste, cara, eu tô triste, por isso, por aquilo. Também tenho frustrações, eu também boto projetos para acontecer. Alguns acontecem, fiz um monte de curso esse ano, mas assim, teve vários que eu não pude fazer, porque não fechou tudo, e eu estou, nesse momento, triste por isso. E aí, então, veio esse desenho, fiz ali umas interpretações e pensei, bom, agora eu vou aplicar uma ferramenta de PNL. Então, assim, depois que tu pega todas as interpretações e significados dessa mensagem do teu inconsciente, tu tem que fazer alguma coisa com isso, tá bom? Porque ali é um autoconhecimento, né? Porque aqui, ó, numa metáfora do inconsciente, é um autoconhecimento. É um autoconhecimento que você tem sobre você mesmo, sobre o seu inconsciente, sobre o que o seu inconsciente quer falar pra você. Com esse autoconhecimento, você tem que fazer alguma coisa. O autoconhecimento por si só, sozinho, não significa nada, não serve pra nada. Não serve pra nada. Se você vai continuar sendo o mesmo. Então, tem que gerar um autodesenvolvimento. E aí que eu vou repetir, né? Entra a PNL. Porque a PNL, ela proporciona um autodesenvolvimento. Porque você pode aplicar as ferramentas em você, então você se desenvolve. Entendeu? Autodesenvolvimento. Então, metáfora terapia, autoconhecimento. Autoconhecimento, show. Para mim, foi muito bom. Tem coisas que eu estou interpretando aqui ainda. Depois, precisamos de um autodesenvolvimento. Porque senão, se a gente não tiver algo para ter um autodesenvolvimento, a gente vai colocar para o externo a responsabilidade de mudar isso. E aí, não é assim que funciona. Eu trabalho com, eu assumo a responsabilidade da porra da minha vida, ou da minha vida sem porra, se você preferir. Apliquei a ferramenta de PNL, uma ferramenta, inclusive, que eu coloquei no grupo de 10 dias com PNL. Acho que no dia 6, estava lá a ferramenta Ressignificação em 6 Passos. É uma das ferramentas mais famosas da programação neurolinguística, que o Richard Bandler mais utiliza, que os maiores terapeutas de PNL mais utilizam, porque ela busca as mensagens do inconsciente. Então, o que acontece?
Como é que funciona essa ferramenta? Ressignificação em 6 passos. O Richard Bandler, ele estudou, uma das pessoas que o Richard Bandler estudou foi Freud. E para o Freud, todos os problemas que nós tínhamos vinha das frustrações dos nossos desejos, e esses desejos eram sempre sexuais e tinha a ver com o pai ou com a mãe, com o pai e geralmente com a mãe, tá? Então o Freud pegou a própria experiência dele, porque ele tinha esses problemas sexuais com a mãe, ele pegou essa experiência dele e generalizou para todas as pessoas. E muitas pessoas comparam isso como verdade, porque realmente muitas pessoas passam por aquilo. Ele ganhou autoridade, as pessoas passam a acreditar sem questionar, zumbis, cegos. Aí, o que o Bandler percebeu? Que, ao contrário do que o Freud dizia, nem todo mundo tem problema por causa de sexo. Ainda mais em relação da mãe. Não é uma regra geral, Dr. Freud. Então o Dr. Bandler, ele percebeu como identificar essa questão, esse ganho secundário, essa intenção por trás de tudo que nós sentimos, das nossas frustrações, dos nossos desejos. Então ele criou essa ferramenta de ressignificação, esse espaço, que eu não vou nem falar muito sobre ela agora, senão vai dar muito tempo. Apliquei a ferramenta e consegui superar isso. Mas resumindo, de uma forma bem simples, nessa ferramenta eu entendi a mensagem que estava por trás dessa questão, desse sentimento de tristeza que meu inconsciente ele estava fazendo eu sentir, que eu pude entender mais com a metáfora terapia. E foi assim que tudo aconteceu. É assim que acontece a metáfora terapia. E é isso aí, a live de hoje. Alguém tem alguma dúvida? Agradeço aí a todos que entraram. Ao Messi Diamond, minha esposa, Lindolfo, muito obrigado. E eu vou deixar a live aqui disponível. Se você gostou, compartilhe com algum amigo que pode se beneficiar. E dedica um tempinho aí para fazer uma metáfora do teu inconsciente, para ouvir teu inconsciente, dá uma desenhada e percebe o que vai surgir nesses desenhos e deixa o teu inconsciente trabalhar nisso. Tá bom, pessoal? Um grande